Se você sente que suas decisões estão confusas, se sua mente anda cansada, sobrecarregada ou cheia de dúvidas, se você tem orado por prosperidade, mas percebe que algo precisa mudar primeiro dentro de você, então essa oração é para você. Hoje nós vamos orar por algo que quase ninguém ora: prosperidade da mente, prosperidade nas decisões. Porque antes de Deus mudar sua vida por fora, Ele transforma sua maneira de pensar por dentro. A palavra diz em Epístola aos Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez o que esteja travando sua prosperidade não seja a falta de oportunidade, mas decisões feitas no medo, pensamentos moldados pela escassez, feridas que ainda influenciam suas escolhas. Hoje isso vai mudar. Durante esses próximos minutos, eu vou orar por você. E enquanto eu oro, Deus vai alinhar sua mente, curar seus pensamentos e fortalecer suas decisões. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. Isso é um ato de fé. Curta este vídeo para que o YouTube entregue essa oração a mais pessoas que precisam de direção. E se inscreva no canal para receber as próximas orações que vão fortalecer sua caminhada. Agora respire fundo, se posicione espiritualmente e permita que Deus trabalhe na raiz da sua prosperidade. Vamos começar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com reverência. Eu reconheço que a mente desta pessoa que ora comigo agora é preciosa. Ela é o centro das decisões. Ela é o lugar onde nascem sonhos, mas também é o lugar onde muitas batalhas silenciosas acontecem. Pai, antes de qualquer prosperidade material, antes de qualquer porta aberta, antes de qualquer conquista visível, é a mente que precisa estar alinhada contigo. E agora, Senhor, eu oro para que toda distração seja silenciada. Eu oro para que todo pensamento acelerado diminua. Eu oro para que toda confusão mental comece a se organizar. Que a presença do Teu Espírito envolva a mente dela neste instante. A Tua palavra declara em Epístola aos Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que eu peço agora: renovação profunda, renovação verdadeira, renovação estrutural. Senhor, se existem pensamentos que não vêm de Ti, remove. Se existem ideias que limitam o crescimento dela, quebra. Se existem crenças de escassez plantadas desde a infância, arranca pela raiz. Eu oro para que a mente dela não seja governada pelo medo do passado. Eu oro para que ela não viva baseada em fracassos antigos. Eu oro para que ela não tome decisões olhando apenas para perdas anteriores. Pai, alinha os pensamentos dela com os Teus pensamentos. Está escrito em livro de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ensina essa pessoa a pensar como o Senhor pensa. Ensina ela a enxergar além do momento. Ensina ela a confiar mesmo quando não entende. Se houver ansiedade, que seja substituída por confiança. Se houver comparação, que seja substituída por identidade. Se houver autossabotagem, que seja substituída por propósito. Senhor, muitas vezes a mente dela corre para cenários negativos. Muitas vezes ela imagina o pior. Muitas vezes ela cria medos que nem aconteceram. Mas agora eu declaro paz mental. A Tua palavra diz em Epístola aos Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro,
Tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. Então eu declaro que ela pense no que é possível, que ela pense no que é construtivo, que ela pense no que fortalece. Pai, eu entrego ao Senhor cada pensamento repetitivo que drena energia. Eu entrego cada preocupação constante. Eu entrego cada diálogo interno negativo. Que agora haja ordem. Que a mente dela se torne um ambiente fértil. Fértil para ideias boas. Fértil para estratégias. Fértil para soluções. Eu oro para que o Senhor quebre a mentalidade de escassez. Se ela aprendeu a viver sempre esperando faltar, muda isso agora. Se ela aprendeu a pensar pequeno para não se frustrar, expande a visão dela. Está escrito em livro de Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então eu declaro: ela não é o medo que pensa. Ela não é a insegurança que sente. Ela não é a dúvida que aparece. Ela é filha de Deus. Ela é guiada pelo Espírito. Ela é capaz de decidir com sabedoria. Senhor, alinha o raciocínio dela. Alinha a percepção dela. Alinha a interpretação dela sobre as situações. Que ela pare de interpretar portas fechadas como rejeição e comece a interpretar como direcionamento. Que ela pare de enxergar atrasos como derrota e passe a enxergar como preparação. Pai, eu oro para que cada pensamento desalinhado seja substituído por convicção. Eu oro para que cada confusão seja trocada por clareza. Eu oro para que cada insegurança seja transformada em fé. Que a mente dela se torne disciplinada. Que a mente dela se torne estratégica. Que a mente dela se torne espiritual. E acima de tudo, que ela tenha a mente de Cristo. Como diz em 1ª Epístola aos Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Eu declaro isso agora sobre ela. A partir de hoje, ela pensará antes de reagir. Ela orará antes de decidir. Ela refletirá antes de agir. Senhor, toma a mente dela como território teu. Que cada pensamento passe pelo filtro da tua vontade. Que cada decisão passe pelo alinhamento do teu espírito. E que este seja o início de uma transformação profunda. Porque quando a mente se alinha com Deus, a vida começa a se alinhar também. Senhor meu Deus, agora eu entro em uma parte profunda desta oração. Porque muitas decisões erradas não nasceram da falta de inteligência, mas nasceram de feridas não curadas. Pai, o Senhor conhece a história dessa pessoa. O Senhor viu quando ninguém viu. O Senhor ouviu lágrimas que ninguém ouviu. E hoje eu oro pela cura da mente dela. Se houve traição, cura. Se houve abandono, cura. Se houve humilhação, cura. A tua palavra declara em livro de Salmos 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então eu declaro: o Senhor está ligando feridas invisíveis agora. Feridas de palavras que marcaram. Feridas de críticas constantes. Feridas de comparações que diminuíram a autoestima dela. Talvez disseram que ela não seria capaz. Talvez riram dos sonhos dela. Talvez desacreditaram do potencial dela. E essas palavras ficaram ecoando na mente. Mas agora eu oro para que toda voz do passado perca força. Que toda palavra negativa perca autoridade. Eu entrego ao Senhor cada memória dolorosa que ainda influencia decisões. Eu entrego cada lembrança que traz medo de tentar novamente.
Eu entrego cada fracasso que virou rótulo interno. Pai, se ela errou no passado, ensina ela a aprender sem se condenar. Está escrito em Epístola aos Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu declaro libertação da autocondenação. Que ela pare de se punir mentalmente. Que ela pare de reviver erros antigos como se ainda estivesse lá. Senhor, cura a mente dela do medo de confiar novamente. Cura do medo de investir novamente. Cura do medo de amar novamente. Se decisões ruins foram tomadas por desespero, transforma desespero em maturidade. Se decisões foram tomadas por carência, transforma a carência em identidade. Eu oro para que a dor não dite mais o futuro dela. Pai, às vezes a mente dela cria cenários negativos porque já sofreu antes. Ela pensa, e se der errado de novo? Ela pensa, e se eu perder tudo outra vez? Mas hoje eu declaro, o passado não tem mais poder de governar o presente. A tua palavra diz em livro de Isaías 43:18-19. Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Faz coisa nova na mente dela, Senhor. Cria novos padrões. Cria novas respostas emocionais. Cria novas reações. Que ela não reaja mais automaticamente baseada na dor. Que ela escolha conscientemente baseada na fé. Eu entrego ao Senhor traumas silenciosos. Talvez ela nunca contou para ninguém. Mas o Senhor sabe. Talvez ela aparenta estar forte. Mas por dentro ainda dói. Pai, toca onde ninguém alcança. Eu oro para que cada lembrança que traz ansiedade seja substituída por paz. Como diz em Evangelho de João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que essa paz invada agora a mente dela. Que a mente dela desacelere. Que o coração dela descanse. Que o corpo dela sinta leveza. Senhor, eu declaro que essa pessoa não é definida pelo que sofreu. Ela não é o abandono que viveu. Ela não é a perda que enfrentou. Ela não é a rejeição que experimentou. Ela é filha de Deus. Ela é restaurada. Ela é fortalecida. Eu oro para que ela se perdoe. Se a culpa escondida, remove. Se a vergonha guardada, quebra. Está escrito em 1ª Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que ela receba esse perdão. Que ela aceite esse perdão. E que a partir de hoje, decisões não sejam tomadas para compensar o passado, mas para construir o futuro. Senhor, cura a mente dela de padrões repetitivos. Se ela sempre escolhe pessoas que machucam, muda isso. Se ela sempre aceita menos do que merece, transforma isso. Se ela sempre abandona sonhos por medo, restaura isso. Eu declaro libertação emocional. Eu declaro maturidade emocional. Eu declaro equilíbrio mental. Que as feridas se tornem cicatrizes de aprendizado, e não portas abertas para novas dores. E que a partir desta cura, as próximas decisões dela sejam tomadas com clareza, com segurança, com confiança no Senhor. Senhor meu Deus, agora eu entro em uma área sensível da vida dessa pessoa, as decisões financeiras. Porque muitas preocupações mentais nasceram aqui. Muitas noites mal dormidas começaram aqui. Muitos medos foram alimentados pela instabilidade financeira. Mas hoje, Pai, eu não oro apenas por dinheiro.
Eu oro por sabedoria. A tua palavra declara em livro de Tiago 1:5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então eu peço agora, dá sabedoria financeira a essa pessoa, sabedoria para ganhar, sabedoria para administrar, sabedoria para multiplicar, sabedoria para esperar. Senhor, se ela já tomou decisões precipitadas, transforma isso em aprendizado. Se ela já gastou por impulso, ensina domínio próprio. Se ela já investiu por emoção, ensina análise e discernimento. Está escrito em livro dos Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então eu declaro o planejamento sobre a vida dela. Que ela pense antes de comprar. Que ela analise antes de investir. Que ela ore antes de assumir compromissos financeiros. Eu oro para que a ansiedade não controle as decisões dela. Eu oro para que a comparação não gere dívidas. Eu oro para que o orgulho não a leve a gastar para impressionar. Pai, quebra a mentalidade de escassez. Se ela cresceu ouvindo que dinheiro é sempre difícil, renova essa crença. Se ela aprendeu a viver sempre no limite, ensina ela a organizar. Se ela viveu ciclos de falta constante, muda o padrão. Eu entrego ao Senhor cada dívida que pesa na mente dela. Eu entrego cada boleto que gera ansiedade. Eu entrego cada preocupação com o futuro financeiro. Que agora haja clareza. A tua palavra diz em livro de Eclesiastes 11:2. Reparte com 7 e ainda com 8. Ensina ela a diversificar. Ensina ela a não colocar tudo em uma única decisão. Ensina ela a pensar estrategicamente. Senhor, prosperidade não é apenas ter dinheiro, é saber administrar. Então eu oro por disciplina. Disciplina para poupar. Disciplina para investir. Disciplina para dizer não quando necessário. Eu declaro que essa pessoa não será movida por impulso. Que ela não fará compras para aliviar emoções. Que ela não buscará status para preencher vazios. Que o dinheiro seja ferramenta e não prisão mental. Está escrito em Evangelho de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então eu declaro fidelidade no pouco. Se hoje ela administra valores pequenos, que ela faça com excelência. Se hoje ela está começando, que ela comece com organização. Porque eu creio. Deus confia mais quando vê responsabilidade. Pai, dá visão de longo prazo. Que ela não pense apenas no agora. Que ela construa pensando nos próximos anos. Que ela tenha paciência para colher no tempo certo. Eu oro contra decisões financeiras tomadas no desespero. Eu oro contra contratos assinados por medo. Eu oro contra investimentos feitos por pressão externa. Que cada decisão passe pelo filtro da paz. Se não houver paz, que ela espere. Se não houver clareza, que ela analise novamente. Se não houver confirmação, que ela ore mais. Pai, próspera a mente dela antes de prosperar as mãos. Que ideias criativas surjam. Que estratégias inteligentes apareçam. Que oportunidades alinhadas com o propósito dela se manifestem. Mas acima de tudo, que o dinheiro nunca ocupe o lugar do Senhor no coração dela. Como está escrito em Evangelho de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus. Que ela busque primeiro o reino.
e que o restante venha como consequência. Eu declaro equilíbrio, nem avareza, nem irresponsabilidade, mas maturidade financeira, e que, a partir desta noite, cada decisão financeira seja mais consciente, mais estratégica, mais alinhada com a vontade de Deus. Senhor meu Deus, agora eu entro na área que separa a intenção de transformação, a coragem de decidir, porque muitas vezes essa pessoa já sabe o que precisa fazer, mas o medo paralisa. Ela sabe que precisa mudar de ambiente, mas teme a instabilidade. Ela sabe que precisa encerrar ciclos, mas teme a solidão. Ela sabe que precisa começar algo novo, mas teme falhar. E agora, Pai, eu oro por coragem. A tua palavra declara em livro de Josué 1:9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Então eu declaro ousadia sobre a mente dela, que ela não confunda prudência com medo, que ela não chame de esperar em Deus aquilo que é apenas insegurança. Senhor, dá a ela discernimento para saber quando esperar, e força para agir quando for hora de agir. Eu oro para que ela tenha coragem de dizer não. Não para propostas que desviam do propósito. Não para ambientes que drenam energia. Não para relações que enfraquecem a fé. Eu oro para que ela tenha coragem de começar mesmo sem aplausos. Coragem de iniciar mesmo sem garantia total. Coragem de avançar mesmo quando ninguém entende. Pai, muitas decisões difíceis são solitárias. Mas que ela se lembre. Está escrito em livro de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Que essa verdade invada a mente dela agora. Se ela precisa sair de algo que já não faz sentido, fortalece. Se ela precisa pedir perdão, fortalece. Se ela precisa assumir responsabilidade, fortalece. Eu entrego ao Senhor o medo de errar novamente. Eu entrego o medo de julgamento. Eu entrego o medo de perder estabilidade. Porque muitas vezes a estabilidade atual é apenas uma zona de conforto disfarçada. Pai, rompe o apego ao que já venceu o prazo. Que ela não permaneça onde já não há crescimento. Que ela não aceite menos por medo do desconhecido. A tua palavra diz em 2ª Epístola a Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Então eu declaro poder sobre as decisões dela. Poder para cortar ciclos. Poder para iniciar projetos. Poder para mudar rotas. Senhor, muitas vezes ela pensa demais, analisa demais, e acaba não fazendo nada. Que a análise não vire paralisia. Que a prudência não vire procrastinação. Eu oro para que ela tenha coragem emocional. Coragem para enfrentar conversas difíceis. Coragem para estabelecer limites. Coragem para proteger a própria saúde mental. Eu declaro que decisões atrasadas não governarão mais o futuro dela. Se há algo que precisa ser decidido, que o Senhor traga clareza agora. Se há algo que precisa ser encerrado, que o Senhor confirme no coração dela. Se há algo que precisa ser iniciado, que o Senhor acenda convicção. Pai, decisões difíceis muitas vezes doem no início, mas libertam depois. Que ela escolha a libertação, mesmo que doa momentaneamente. Como está escrito em Epístola aos Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Que ela não desista por cansaço. Que ela não recue por pressão externa.
que ela não abandone sonhos por medo de opinião. Eu declaro firmeza. Que ela pare de oscilar entre vou e não vou. Que ela pare de viver no quase. Que ela pare de adiar o que já deveria ter feito. Pai, transforma a indecisão em posicionamento. Que ela se levante com autoridade espiritual. Que ela se levante sabendo quem é. Que ela se levante sabendo que o Senhor caminha à frente. E se houver medo, que o medo não determine a decisão. Que a fé determine. Eu oro para que as próximas decisões dela sejam marcadas por maturidade. Não por impulso. Não por carência. Não por orgulho. Mas por convicção. E que quando ela olhar para trás, perceba que as decisões difíceis foram as que mais trouxeram crescimento. Eu declaro: ela é forte, ela é capaz, ela é guiada, e as decisões que ela tomar sob direção de Deus, não a destruirão, a posicionarão. Senhor meu Deus, depois de alinhar pensamentos, curar feridas e fortalecer decisões, agora eu oro por visão, porque não existe prosperidade sem visão, não existe crescimento sem direção, não existe futuro sólido sem clareza mental. Pai, amplia a mente dessa pessoa, tira ela do pensamento limitado, tira ela da visão curta, tira ela do medo de sonhar grande. A tua palavra declara em livro de Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu declaro: o futuro dela não é acidente. O futuro dela não é caos. O futuro dela é plano de Deus. Eu oro para que ela enxergue oportunidades onde antes só via obstáculos. Eu oro para que ela perceba portas que antes ignorava. Eu oro para que ela identifique sinais de direção. Pai, que a mente dela seja criativa. Que ideias surjam de forma clara. Que estratégias apareçam enquanto ela ora. Que soluções venham enquanto ela descansa. Eu entrego ao Senhor qualquer bloqueio mental que impede ela de crescer. Se ela tem medo de prosperar, remove. Se ela acredita que não merece crescer, transforma. Se ela tem receio de assumir responsabilidades maiores, fortalece. Está escrito em livro de Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível. Que ela tenha visão clara, não confusa, não instável, não baseada na opinião dos outros, mas baseada no propósito que o Senhor plantou dentro dela. Pai, ensina ela a pensar a longo prazo. Que ela não viva apenas reagindo ao que acontece hoje. Que ela construa pensando nos próximos anos. Que ela plante sabendo que colherá no tempo certo. Eu oro para que ela pare de subestimar o próprio potencial. Se o Senhor colocou dons nela, que ela use. Se o Senhor colocou talentos, que ela desenvolva. Se o Senhor colocou sonhos, que ela persiga. A tua palavra diz em Evangelho de Mateus 25:29. Ao que tem, dar-se-lhe-á. Que ela multiplique o que já possui. Que ela valorize o que já recebeu. Que ela não despreze pequenos começos. Senhor, dá visão espiritual e visão estratégica. Que ela saiba discernir tendências. Que ela saiba antecipar movimentos. Que ela saiba se posicionar antes que a oportunidade passe. Eu declaro expansão mental. Que a mente dela comporte crescimento. Que a mente dela suporte prosperidade.
que a mente dela administre abundância sem perder humildade. Pai, tira dela o medo de crescer. Porque às vezes a pessoa teme mudar de nível, teme mudar de ciclo, teme deixar para trás a versão antiga de si mesma. Mas eu declaro, ela está pronta para o próximo nível. Como está escrito em Epístola aos Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que ela pensa. Então expande o pensamento dela. Que ela não limite o que o Senhor pode fazer. Que ela não reduza sonhos por medo de frustração. Que ela não sabote o próprio crescimento. Eu oro para que ela tenha disciplina para sustentar a visão. Porque visão sem disciplina vira frustração. Que ela acorde motivada. Que ela se organize. Que ela execute. Eu entrego ao Senhor o futuro dela. Que cada passo seja direcionado. Que cada conexão seja estratégica. Que cada porta aberta esteja alinhada ao propósito. E quando ela duvidar, que o Senhor a lembre do que já superou. Que o Senhor a lembre das vitórias passadas. Que o Senhor a lembre que Ele começou a boa obra. Como diz em Epístola aos Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Eu declaro que o futuro dela é construção contínua. Não é sorte. Não é acaso. É alinhamento com Deus. E que, a partir de hoje, ela não viva apenas sobrevivendo, mas construindo. Não apenas pagando contas, mas criando legado. Não apenas reagindo, mas liderando a própria vida com sabedoria. Senhor meu Deus, chegamos ao final desta oração, mas não é apenas o fim de um vídeo, é o início de uma nova mentalidade. Durante essas horas, eu oro por alinhamento, eu oro por cura, eu oro por sabedoria, eu oro por coragem, eu oro por visão. E agora eu declaro, a mente dessa pessoa não é mais a mesma. A tua palavra diz em Epístola aos Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então eu declaro, a mente dela está guardada. Guardada contra a ansiedade excessiva. Guardada contra pensamentos destrutivos, guardada contra decisões impulsivas. Pai, sela essa transformação, que não seja apenas emoção momentânea, que seja mudança estrutural. Eu entrego ao Senhor os próximos dias dela. Eu entrego as próximas decisões. Eu entrego os próximos desafios. Que cada pensamento que surgir passe pelo filtro da fé. Se vier dúvida, que ela responda com confiança. Se vier medo, que ela responda com oração. Se vier pressão, que ela responda com sabedoria. Está escrito em livro de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu declaro que ela guardará a mente com vigilância, que ela será seletiva com o que ouve, que ela será cuidadosa com o que consome, que ela protegerá seus pensamentos como quem protege um tesouro, porque a mente dela é território santo. Senhor, eu oro para que ela acorde amanhã diferente, que ao despertar, sinta clareza, que ao pensar, sinta organização, que ao decidir, sinta firmeza. Eu declaro prosperidade mental. Prosperidade não apenas financeira, mas emocional, estratégica, espiritual. Que ela pense com maturidade. Que ela analise com equilíbrio.
que ela haja com convicção. A tua palavra diz em 2ª Epístola aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu declaro domínio sobre os pensamentos. Que pensamentos negativos não permaneçam. Que pensamentos de derrota não criem raízes. Que pensamentos de incapacidade não ganhem força. Eu oro para que ela tenha mente disciplinada, que ela estabeleça metas, que ela organize prioridades, que ela construa com constância. Pai, que ela nunca mais tome decisões importantes em estado de confusão, que ela espere clareza, que ela espere paz, que ela espere direção, e quando agir, que haja com certeza. Eu declaro que a mente dela é fértil, fértil para ideias novas, fértil para soluções criativas, fértil para estratégias inteligentes. Que os próximos meses revelem frutos dessa mudança interior. Que decisões sábias gerem resultados visíveis. Que posicionamentos firmes tragam crescimento. Que disciplina gere estabilidade. Como está escrito em Epístola aos Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então eu declaro: ela está semeando sabedoria. Ela está semeando maturidade. Ela está semeando fé. E colherá prosperidade. Senhor, que esta oração ecoe na mente dela nos próximos dias. Que quando ela estiver prestes a decidir errado, lembre-se desta oração. Que quando ela sentir medo, lembre-se desta oração. Que quando ela estiver diante de uma oportunidade, lembre-se, ela é guiada por Deus. Eu entrego completamente a mente dela nas tuas mãos. E declaro: ela não será dominada por confusão. Ela não será guiada por impulsos. Ela não será limitada por pensamentos antigos. Ela é renovada. Ela é fortalecida. Ela é posicionada. E a prosperidade dela começa dentro. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com reverência. Eu reconheço que a mente desta pessoa que ora comigo agora é preciosa. Ela é o centro das decisões. Ela é o lugar onde nascem sonhos. Mas também é o lugar onde muitas batalhas silenciosas acontecem. Pai, antes de qualquer prosperidade material, antes de qualquer porta aberta, antes de qualquer conquista visível, é a mente que precisa estar alinhada contigo. E agora, Senhor, eu oro para que toda distração seja silenciada. Eu oro para que todo pensamento acelerado diminua. Eu oro para que toda confusão mental comece a se organizar. Que a presença do Teu Espírito envolva a mente dela neste instante. A Tua palavra declara em Epístola aos Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que eu peço agora. Renovação profunda. Renovação verdadeira. Renovação estrutural. Senhor, se existem pensamentos que não vêm de Ti, remove. Se existem ideias que limitam o crescimento dela, quebra. Se existem crenças de escassez plantadas desde a infância, arranca pela raiz. Eu oro para que a mente dela não seja governada pelo medo do passado. Eu oro para que ela não viva baseada em fracassos antigos. Eu oro para que ela não tome decisões olhando apenas para perdas anteriores. Pai, alinha os pensamentos dela com os Teus pensamentos. Está escrito em livro de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
Ensina essa pessoa a pensar como o Senhor pensa. Ensina ela a enxergar além do momento. Ensina ela a confiar mesmo quando não entende. Se houver ansiedade, que seja substituída por confiança. Se houver comparação, que seja substituída por identidade. Se houver autossabotagem, que seja substituída por propósito. Senhor, muitas vezes a mente dela corre para cenários negativos. Muitas vezes ela imagina o pior. Muitas vezes ela cria medos que nem aconteceram. Mas agora eu declaro paz mental. A tua palavra diz em Epístola aos Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. Então eu declaro que ela pense no que é possível, que ela pense no que é construtivo, que ela pense no que fortalece. Pai, eu entrego ao Senhor cada pensamento repetitivo que drena energia. Eu entrego cada preocupação constante. Eu entrego cada diálogo interno negativo. Que agora haja ordem. Que a mente dela se torne um ambiente fértil. Fértil para ideias boas. Fértil para estratégias. Fértil para soluções. Eu oro para que o Senhor quebre a mentalidade de escassez. Se ela aprendeu a viver sempre esperando faltar, muda isso agora. Se ela aprendeu a pensar pequeno para não se frustrar, expande a visão dela. Está escrito em livro de Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então eu declaro: ela não é o medo que pensa. Ela não é a insegurança que sente. Ela não é a dúvida que aparece. Ela é filha de Deus. Ela é guiada pelo Espírito. Ela é capaz de decidir com sabedoria. Senhor, alinha o raciocínio dela. Alinha a percepção dela. Alinha a interpretação dela sobre as situações. Que ela pare de interpretar portas fechadas como rejeição e comece a interpretar como direcionamento. Que ela pare de enxergar atrasos como derrota e passe a enxergar como preparação. Pai, eu oro para que cada pensamento desalinhado seja substituído por convicção. Eu oro para que cada confusão seja trocada por clareza. Eu oro para que cada insegurança seja transformada em fé. Que a mente dela se torne disciplinada. Que a mente dela se torne estratégica. Que a mente dela se torne espiritual. E acima de tudo, que ela tenha a mente de Cristo. Como diz em 1ª Epístola aos Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Eu declaro isso agora sobre ela. A partir de hoje, ela pensará antes de reagir. Ela orará antes de decidir. Ela refletirá antes de agir. Senhor, toma a mente dela como território teu. Que cada pensamento passe pelo filtro da tua vontade. Que cada decisão passe pelo alinhamento do teu espírito. E que este seja o início de uma transformação profunda. Porque quando a mente se alinha com Deus, a vida começa a se alinhar também. Senhor meu Deus, agora eu entro em uma parte profunda desta oração. Porque muitas decisões erradas não nasceram da falta de inteligência, mas nasceram de feridas não curadas. Pai, o Senhor conhece a história dessa pessoa. O Senhor viu quando ninguém viu. O Senhor ouviu lágrimas que ninguém ouviu. E hoje eu oro pela cura da mente dela. Se houve traição, cura. Se houve abandono, cura. Se houve humilhação, cura. A tua palavra declara em livro de Salmos 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas.
Então eu declaro: o Senhor está ligando feridas invisíveis agora. Feridas de palavras que marcaram. Feridas de críticas constantes. Feridas de comparações que diminuíram a autoestima dela. Talvez disseram que ela não seria capaz. Talvez riram dos sonhos dela. Talvez desacreditaram do potencial dela. E essas palavras ficaram ecoando na mente. Mas agora eu oro para que toda voz do passado perca força. Que toda palavra negativa perca autoridade. Eu entrego ao Senhor cada memória dolorosa que ainda influencia decisões. Eu entrego cada lembrança que traz medo de tentar novamente. Eu entrego cada fracasso que virou rótulo interno. Pai, se ela errou no passado, ensina ela a aprender sem se condenar. Está escrito em Epístola aos Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu declaro libertação da autocondenação. Que ela pare de se punir mentalmente. Que ela pare de reviver erros antigos como se ainda estivesse lá. Senhor, cura a mente dela do medo de confiar novamente. Cura do medo de investir novamente. Cura do medo de amar novamente. Se decisões ruins foram tomadas por desespero, transforma desespero em maturidade. Se decisões foram tomadas por carência, transforma a carência em identidade. Eu oro para que a dor não dite mais o futuro dela. Pai, às vezes a mente dela cria cenários negativos porque já sofreu antes. Ela pensa: e se der errado de novo? Ela pensa: e se eu perder tudo outra vez? Mas hoje eu declaro: o passado não tem mais poder de governar o presente. A tua palavra diz em livro de Isaías 43, 18, 19: Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Faz coisa nova na mente dela, Senhor. Cria novos padrões. Cria novas respostas emocionais. Cria novas reações. Que ela não reaja mais automaticamente baseada na dor. Que ela escolha conscientemente baseada na fé. Eu entrego ao Senhor traumas silenciosos. Talvez ela nunca contou para ninguém. Mas o Senhor sabe. Talvez ela aparenta estar forte. Mas por dentro ainda dói. Pai, toca onde ninguém alcança. Eu oro para que cada lembrança que traz ansiedade seja substituída por paz. Como diz em Evangelho de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que essa paz invada agora a mente dela. Que a mente dela desacelere. Que o coração dela descanse. Que o corpo dela sinta leveza. Senhor, eu declaro que essa pessoa não é definida pelo que sofreu. Ela não é o abandono que viveu. Ela não é a perda que enfrentou. Ela não é a rejeição que experimentou. Ela é filha de Deus. Ela é restaurada. Ela é fortalecida. Eu oro para que ela se perdoe. Se a culpa escondida, remove. Se a vergonha guardada, quebra. Está escrito em 1ª Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que ela receba esse perdão. Que ela aceite esse perdão. E que a partir de hoje, decisões não sejam tomadas para compensar o passado, mas para construir o futuro. Senhor, cura a mente dela de padrões repetitivos. Se ela sempre escolhe pessoas que machucam, muda isso. Se ela sempre aceita menos do que merece, transforma isso. Se ela sempre abandona sonhos por medo, restaura isso. Eu declaro libertação emocional. Eu declaro maturidade emocional.
Eu declaro equilíbrio mental. Que as feridas se tornem cicatrizes de aprendizado e não portas abertas para novas dores. E que a partir desta cura, as próximas decisões dela sejam tomadas com clareza, com segurança, com confiança no Senhor. Senhor meu Deus, agora eu entro em uma área sensível da vida dessa pessoa, as decisões financeiras. Porque muitas preocupações mentais nasceram aqui, muitas noites mal dormidas começaram aqui, muitos medos foram alimentados pela instabilidade financeira. Mas hoje, Pai, eu não oro apenas por dinheiro, eu oro por sabedoria. A tua palavra declara em livro de Tiago 1:5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então eu peço agora, dá sabedoria financeira a essa pessoa, sabedoria para ganhar, sabedoria para administrar, sabedoria para multiplicar, sabedoria para esperar. Senhor, se ela já tomou decisões precipitadas, transforma isso em aprendizado. Se ela já gastou por impulso, ensina domínio próprio. Se ela já investiu por emoção, ensina análise e discernimento. Está escrito em livro dos Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então eu declaro planejamento sobre a vida dela. Que ela pense antes de comprar. Que ela analise antes de investir. Que ela ore antes de assumir compromissos financeiros. Eu oro para que a ansiedade não controle as decisões dela. Eu oro para que a comparação não gere dívidas. Eu oro para que o orgulho não a leve a gastar para impressionar. Pai, quebra a mentalidade de escassez. Se ela cresceu ouvindo que dinheiro é sempre difícil, renova essa crença. Se ela aprendeu a viver sempre no limite, ensina ela a organizar. Se ela viveu ciclos de falta constante, muda o padrão. Eu entrego ao Senhor cada dívida que pesa na mente dela. Eu entrego cada boleto que gera ansiedade. Eu entrego cada preocupação com o futuro financeiro. Que agora haja clareza. A tua palavra diz em livro de Eclesiastes 11:2. Reparte com 7 e ainda com 8. Ensina ela a diversificar. Ensina ela a não colocar tudo em uma única decisão. Ensina ela a pensar estrategicamente. Senhor, prosperidade não é apenas ter dinheiro, é saber administrar. Então eu oro por disciplina. Disciplina para poupar. Disciplina para investir. Disciplina para dizer não quando necessário. Eu declaro que essa pessoa não será movida por impulso. Que ela não fará compras para aliviar emoções. Que ela não buscará status para preencher vazios. Que o dinheiro seja ferramenta e não prisão mental. Está escrito em Evangelho de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então eu declaro fidelidade no pouco. Se hoje ela administra valores pequenos, que ela faça com excelência. Se hoje ela está começando, que ela comece com organização. Porque eu creio. Deus confia mais quando vê responsabilidade. Pai, dá visão de longo prazo. Que ela não pense apenas no agora. Que ela construa pensando nos próximos anos. Que ela tenha paciência para colher no tempo certo. Eu oro contra decisões financeiras tomadas no desespero. Eu oro contra contratos assinados por medo. Eu oro contra investimentos feitos por pressão externa. Que cada decisão passe pelo filtro da paz.
Se não houver paz, que ela espere. Se não houver clareza, que ela analise novamente. Se não houver confirmação, que ela ore mais. Pai, próspera a mente dela antes de prosperar as mãos. Que ideias criativas surjam. Que estratégias inteligentes apareçam. Que oportunidades alinhadas com o propósito dela se manifestem. Mas acima de tudo, que o dinheiro nunca ocupe o lugar do Senhor no coração dela. Como está escrito em Evangelho de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Que ela busque primeiro o reino, e que o restante venha como consequência. Eu declaro equilíbrio, nem avareza, nem irresponsabilidade, mas maturidade financeira. E que, a partir desta noite, cada decisão financeira seja mais consciente, mais estratégica, mais alinhada com a vontade de Deus. Senhor meu Deus, agora eu entro na área que separa a intenção de transformação, a coragem de decidir, porque muitas vezes essa pessoa já sabe o que precisa fazer, mas o medo paralisa. Ela sabe que precisa mudar de ambiente, mas teme a instabilidade. Ela sabe que precisa encerrar ciclos, mas teme a solidão. Ela sabe que precisa começar algo novo, mas teme falhar. E agora, Pai, eu oro por coragem. A tua palavra declara em livro de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Então eu declaro ousadia sobre a mente dela. Que ela não confunda prudência com medo. Que ela não chame de esperar em Deus aquilo que é apenas insegurança. Senhor, dá a ela discernimento para saber quando esperar, e força para agir quando for hora de agir. Eu oro para que ela tenha coragem de dizer não. Não para propostas que desviam do propósito. Não para ambientes que drenam energia. Não para relações que enfraquecem a fé. Eu oro para que ela tenha coragem de começar mesmo sem aplausos. Coragem de iniciar mesmo sem garantia total. Coragem de avançar mesmo quando ninguém entende. Pai, muitas decisões difíceis são solitárias. Mas que ela se lembre. Está escrito em livro de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Que essa verdade invada a mente dela agora. Se ela precisa sair de algo que já não faz sentido, fortalece. Se ela precisa pedir perdão, fortalece. Se ela precisa assumir responsabilidade, fortalece. Eu entrego ao Senhor o medo de errar novamente. Eu entrego o medo de julgamento. Eu entrego o medo de perder estabilidade. Porque muitas vezes a estabilidade atual é apenas uma zona de conforto disfarçada. Pai, rompe o apego ao que já venceu o prazo. Que ela não permaneça onde já não há crescimento. Que ela não aceite menos por medo do desconhecido. A tua palavra diz em 2ª Epístola a Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Então eu declaro poder sobre as decisões dela. Poder para cortar ciclos. Poder para iniciar projetos. Poder para mudar rotas. Senhor, muitas vezes ela pensa demais, analisa demais, e acaba não fazendo nada. Que a análise não vire paralisia. Que a prudência não vire procrastinação. Eu oro para que ela tenha coragem emocional. Coragem para enfrentar conversas difíceis. Coragem para estabelecer limites. Coragem para proteger a própria saúde mental. Eu declaro que decisões atrasadas não governarão mais o futuro dela.
Se há algo que precisa ser decidido, que o Senhor traga clareza agora. Se há algo que precisa ser encerrado, que o Senhor confirme no coração dela. Se há algo que precisa ser iniciado, que o Senhor acenda convicção. Pai, decisões difíceis muitas vezes doem no início, mas libertam depois. Que ela escolha a libertação, mesmo que doa momentaneamente. Como está escrito em Epístola aos Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Que ela não desista por cansaço. Que ela não recue por pressão externa. Que ela não abandone sonhos por medo de opinião. Eu declaro firmeza. Que ela pare de oscilar entre vou e não vou. Que ela pare de viver no quase. Que ela pare de adiar o que já deveria ter feito. Pai, transforma a indecisão em posicionamento. Que ela se levante com autoridade espiritual. Que ela se levante sabendo quem é. Que ela se levante sabendo que o Senhor caminha à frente. E se houver medo, que o medo não determine a decisão. Que a fé determine. Eu oro para que as próximas decisões dela sejam marcadas por maturidade, não por impulso, não por carência, não por orgulho, mas por convicção, e que quando ela olhar para trás, perceba que as decisões difíceis foram as que mais trouxeram crescimento. Eu declaro, ela é forte, ela é capaz, ela é guiada, e as decisões que ela tomar sob direção de Deus, não a destruirão, a posicionarão. Senhor meu Deus, depois de alinhar pensamentos, curar feridas e fortalecer decisões, agora eu oro por visão, porque não existe prosperidade sem visão. Não existe crescimento sem direção. Não existe futuro sólido sem clareza mental. Pai, amplia a mente dessa pessoa. Tira ela do pensamento limitado. Tira ela da visão curta. Tira ela do medo de sonhar grande. A tua palavra declara em livro de Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu declaro: o futuro dela não é acidente. O futuro dela não é caos. O futuro dela é plano de Deus. Eu oro para que ela enxergue oportunidades onde antes só via obstáculos. Eu oro para que ela perceba portas que antes ignorava. Eu oro para que ela identifique sinais de direção. Pai, que a mente dela seja criativa. Que ideias surjam de forma clara. Que estratégias apareçam enquanto ela ora. Que soluções venham enquanto ela descansa. Eu entrego ao Senhor qualquer bloqueio mental que impede ela de crescer. Se ela tem medo de prosperar, remove. Se ela acredita que não merece crescer, transforma. Se ela tem receio de assumir responsabilidades maiores, fortalece. Está escrito em livro de Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível. Que ela tenha visão clara, não confusa, não instável, não baseada na opinião dos outros, mas baseada no propósito que o Senhor plantou dentro dela. Pai, ensina ela a pensar a longo prazo. Que ela não viva apenas reagindo ao que acontece hoje. Que ela construa pensando nos próximos anos. Que ela plante sabendo que colherá no tempo certo. Eu oro para que ela pare de subestimar o próprio potencial. Se o Senhor colocou dons nela, que ela use. Se o Senhor colocou talentos, que ela desenvolva. Se o Senhor colocou sonhos, que ela persiga.
A tua palavra diz em Evangelho de Mateus 25:29: Ao que tem, dar-se-lhe-á. Que ela multiplique o que já possui, que ela valorize o que já recebeu, que ela não despreze pequenos começos. Senhor, dá visão espiritual e visão estratégica. Que ela saiba discernir tendências. Que ela saiba antecipar movimentos. Que ela saiba se posicionar antes que a oportunidade passe. Eu declaro expansão mental. Que a mente dela comporte crescimento. Que a mente dela suporte prosperidade. Que a mente dela administre abundância sem perder humildade. Pai, tira dela o medo de crescer. Porque às vezes a pessoa teme mudar de nível, teme mudar de ciclo, teme deixar para trás a versão antiga de si mesma. Mas eu declaro, ela está pronta para o próximo nível. Como está escrito em Epístola aos Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que ela pensa. Então expande o pensamento dela. Que ela não limite o que o Senhor pode fazer. Que ela não reduza sonhos por medo de frustração. Que ela não sabote o próprio crescimento. Eu oro para que ela tenha disciplina para sustentar a visão. Porque visão sem disciplina vira frustração. Que ela acorde motivada. Que ela se organize. Que ela execute. Eu entrego ao Senhor o futuro dela. Que cada passo seja direcionado. Que cada conexão seja estratégica. Que cada porta aberta esteja alinhada ao propósito. E quando ela duvidar, que o Senhor a lembre do que já superou. Que o Senhor a lembre das vitórias passadas. Que o Senhor a lembre que Ele começou a boa obra. Como diz em Epístola aos Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Eu declaro que o futuro dela é construção contínua. Não é sorte. Não é acaso. É alinhamento com Deus. E que, a partir de hoje, ela não viva apenas sobrevivendo, mas construindo. Não apenas pagando contas, mas criando legado. Não apenas reagindo, mas liderando a própria vida com sabedoria. Senhor meu Deus, chegamos ao final desta oração, mas não é apenas o fim de um vídeo, é o início de uma nova mentalidade. Durante essas horas, eu oro por alinhamento, eu oro por cura, eu oro por sabedoria, eu oro por coragem, eu oro por visão. E agora eu declaro, a mente dessa pessoa não é mais a mesma. A tua palavra diz em Epístola aos Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então eu declaro, a mente dela está guardada. Guardada contra a ansiedade excessiva. Guardada contra pensamentos destrutivos, guardada contra decisões impulsivas. Pai, sela essa transformação, que não seja apenas emoção momentânea, que seja mudança estrutural. Eu entrego ao Senhor os próximos dias dela. Eu entrego as próximas decisões. Eu entrego os próximos desafios. Que cada pensamento que surgir passe pelo filtro da fé. Se vier dúvida, que ela responda com confiança. Se vier medo, que ela responda com oração. Se vier pressão, que ela responda com sabedoria. Está escrito em livro de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu declaro que ela guardará a mente com vigilância.
que ela será seletiva com o que ouve, que ela será cuidadosa com o que consome, que ela protegerá seus pensamentos como quem protege um tesouro, porque a mente dela é território santo. Senhor, eu oro para que ela acorde amanhã diferente, que ao despertar, sinta clareza, que ao pensar, sinta organização, que ao decidir, sinta firmeza. Eu declaro prosperidade mental, prosperidade não apenas financeira, mas emocional, estratégica, espiritual, que ela pense com maturidade, que ela analise com equilíbrio, que ela haja com convicção. A tua palavra diz em 2ª Epístola aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu declaro domínio sobre os pensamentos. Que pensamentos negativos não permaneçam. Que pensamentos de derrota não criem raízes. Que pensamentos de incapacidade não ganhem força. Eu oro para que ela tenha mente disciplinada, que ela estabeleça metas, que ela organize prioridades, que ela construa com constância. Pai, que ela nunca mais tome decisões importantes em estado de confusão, que ela espere clareza, que ela espere paz, que ela espere direção, e quando agir, que haja com certeza. Eu declaro que a mente dela é fértil, fértil para ideias novas, fértil para soluções criativas, fértil para estratégias inteligentes. Que os próximos meses revelem frutos dessa mudança interior. Que decisões sábias gerem resultados visíveis. Que posicionamentos firmes tragam crescimento. Que disciplina gere estabilidade. Como está escrito em Epístola aos Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então eu declaro: ela está semeando sabedoria, ela está semeando maturidade, ela está semeando fé, e colherá prosperidade. Senhor, que esta oração ecoe na mente dela nos próximos dias. Que quando ela estiver prestes a decidir errado, lembre-se desta oração. Que quando ela sentir medo, lembre-se desta oração. Que quando ela estiver diante de uma oportunidade, lembre-se, ela é guiada por Deus. Eu entrego completamente a mente dela nas tuas mãos. E declaro: ela não será dominada por confusão. Ela não será guiada por impulsos. Ela não será limitada por pensamentos antigos. Ela é renovada. Ela é fortalecida. Ela é posicionada. E a prosperidade dela começa dentro. Em nome de Jesus. Amém. Se você permaneceu até aqui, saiba, você não terminou essa oração da mesma forma que começou. Algo foi alinhado. Algo foi curado. Algo foi fortalecido dentro de você. A Bíblia diz em Epístola aos Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu creio que sua mente está guardada. Suas decisões estão protegidas. E sua prosperidade já começou, primeiro no invisível. Agora faça 3 coisas importantes. Escreva nos comentários: minhas decisões serão guiadas por Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa clareza mental. Inscreva-se no canal Orações a Caminho e ative o sininho. Porque aqui nós não apenas ouvimos oração, nós nos posicionamos espiritualmente. Se você deseja, deixe também seu pedido de oração nos comentários. Eu leio, eu oro, e essa comunidade intercede junto.
Que sua mente seja fértil. Que suas decisões sejam sábias. E que sua prosperidade comece hoje. Nos vemos na próxima oração. Que Deus te abençoe poderosamente.